Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 1 a 11, vamos falar nessa noite. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. O texto nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus de misericórdia, queremos nos apresentar ao Senhor, Pai. No nosso culto racional, queremos entender a Tua palavra. Queremos aprender dos Teus ensinos, Senhor, e viver uma vida de boa prática do Evangelho. Oramos, Senhor, porque as nossas limitações podem nos impedir agora. A nossa maior limitação é o nosso pecado, Senhor. É o nosso coração embrutecido que se nega à Tua palavra, a revelação do Santo de Israel na Escritura. E oramos para que o Senhor nos quebre, Pai. Que o Senhor nos encontre dispostos a ouvir. Que o Senhor nos disponha se estivermos embrutecidos, para que a Tua palavra produza bons frutos em nós. Para que aprendamos a responder com amor precioso, o amor que o Senhor tem tido por nós. Nos ensina, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão, qual é, na tua história, na tua vida, a maior prova de amor que você já recebeu? Não vale falar Jesus na cruz. É porque essa a gente sabe que não tem como competir. Eu estou perguntando algo que tenha acontecido a você que não tenha acontecido a outro. Como foi a tua história e como você se sente amado? Quais são as expressões públicas desse amor? Imagina amanhã, segunda-feira, aí a Júlia Clemente vai trabalhar amanhã, ela está na escola. E aí na saída da escola aparece aquele carro do amor, sabe? Um Fiat Palio com uma caixa de som em cima, uns balões amarrados, dizendo: Júlia, seu admirador secreto. Será que isso seria uma demonstração de amor? Dica: se você está apaixonado pela Júlia, não é essa, né, Júlia? Definitivamente. Nós temos na nossa cultura, no nosso contexto, nas nossas expressões pessoais, algumas tentativas de demonstrar amor, de expressar amor. Barão Vermelho canta sobre isso. Calma, meu irmão, não estou dizendo que a banda é boa e que está tudo certo, não. Só estou te contando que nosso contexto, a nossa cultura expressa um amor extravagante. A nossa cultura, pela boca do Barão Vermelho, diz: por você, olha, eu dançaria tango no teto. Imagina? Mas tem que amar muito. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. É longe, hein, meu irmão? É muito amor.
Ele diz: eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno. Aí esse é o momento que a mãe fala: desliga esse rádio, menina, essa banda ímpia aí, falando de inferno. Mas ele diz: eu tomaria banho gelado no inverno. Se você casar com um homem crente, amável, um homem de Deus mais pobre, talvez a sua luz seja cortada em algum momento, e você precise dar essa prova de amor. Ele diz: eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, e eu desejaria todo dia a mesma mulher. Conseguiria até ficar alegre, eu pintaria o céu de vermelho, e teria mais herdeiros que um coelho. Ó, eles são aliancistas, ó, presbiterianos, muitos filhos, batizar os nossos filhos. Meus irmãos, a Escritura está nos apresentando hoje um amor muito extravagante. Uma demonstração pública e assustadora aos presentes de amor. Maria Madalena vai expor a comoção, o empenho de toda a sua vida na expressão mais genuína que ela pode dar de amor pelo Senhor Jesus. Isso traz o desafeto de Judas, mas o Senhor Jesus nos chama a honrá-lo nesse texto, a amá-lo intensamente, a amá-lo de forma extravagante. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite, sobre uma extravagante oferta de amor. O texto nos ensina, em primeiro lugar, falando dessa demonstração de amor de forma tão gritante, tão extravagante. O texto começa a nos contar que essa demonstração vai vir a partir da volta de Jesus para Betânia. O Senhor Jesus está tomando o caminho 6 dias antes da Páscoa de volta para a casa de Lázaro, ou não necessariamente para a sua casa, mas para o seu povoado. Talvez você se lembre que quando os judeus querem perseguir Jesus e matá-lo, ele vai para Efraim, ele vai a 19 quilômetros distante de Jerusalém. Nem longe demais para sumir do mapa, nem perto demais para estar ao alcance dos judeus. Mas agora a festa da Páscoa, que já foi anunciada por João, vem se aproximando. E Jesus começa a se achegar de volta. Jesus estando em Betânia está perto, são algo ali entre 3 quilômetros distantes de Jerusalém. Estando em Betânia, o texto nos conta que Lázaro e Maria e Marta estavam presentes junto dele. Não é provável que o Senhor Jesus esteja na casa deles, porque os outros evangelhos nos contam que Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu. Mas por que então Lázaro estaria o servindo? É um evento, meu irmão. Jesus ressuscitou você não vai servi-lo? Todos estão reunidos no jantar que foi ofertado a Jesus e estão agora servindo ao Senhor Jesus. E o texto nos conta que, estando eles à mesa, Maria tomou uma libra de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus e secou os pés do Senhor Jesus com seu cabelo, de forma que o perfume deste nardo preencheu toda a casa, encheu todo o lugar onde eles estavam. Meu irmão, essa é uma cena realmente estranha, tanto quanto nos parece. Receber visitas em casa e ofertar a eles uma bacia para que eles lavem os pés, lavem as mãos antes de tomar uma refeição é comum. Talvez os mais ricos pudessem até ofertar perfumes e bálsamos. Não é assim quando a gente vai num lugar de rico. Eu e o Murilo pobres, que o Murilo é tão pobre quanto eu nesse ponto, entramos no avião para ir para o Nepal e nós voltamos para a poltrona e falamos assim: você viu que creminho cheiroso que tem? Coisa de rico oferecer creminho. Marta e Lázaro servindo a Jesus, e Maria vai derramar um frasco inteiro de nardo puro sobre o Senhor Jesus. Esta mulher, nos contam os outros evangelhos, é uma pecadora. Essa mulher provavelmente é a Maria Madalena,
provavelmente é aquela que tem uma história terrível de uma vida pregressa. Tanto que o fariseu que está dando o jantar, quando Maria toca a Jesus, ele diz: ele não pode ser Deus. Se ele fosse Deus, ele não saberia que é uma pecadora que está tocando ele. E o Senhor Jesus vai ensiná-lo dizendo que, de fato, são os pecadores que precisam de arrependimento. Os sãos não precisam de médicos. Olhe como aqui a cena está posta. Eles estão todos à mesa e essa é uma cultura diferente da nossa. Uma mesa não como as nossas, que nos assentamos em cadeira, mas mesas baixas no chão. As pessoas se assentam em esteiras de palha. A forma comum de se assentar numa mesa baixa no chão é assentar-se de lado, apoiar-se com o cotovelo esquerdo sobre a mesa e com a mão direita se servir a comida. De forma que sentado de lado, os seus pés estariam para fora da mesa. É assim que Maria vai lavar os pés de Jesus. Os outros evangelhos parecem a princípio nos mostrar uma cena meio equivocada. Parece que tem uma diferença na escritura. Porque os outros evangelistas vão dizer que Maria ungiu a cabeça de Jesus. Espera lá. Agora sua fé caiu por terra. Foi a cabeça ou foi o pé? O bom entendimento dos sinóticos, dos evangelhos que olham sobre a mesma visão sobre o texto, nos faz perceber que o ato de Maria lavar a Jesus é trazer um frasco inteiro, uma botija inteira de um perfume muito caro. E ao quebrar a tampa desta botija, a quantidade de perfume era suficiente para derramar sobre todo o corpo do Senhor Jesus. Ela vai derramar sobre a sua cabeça. E essa é a ênfase no Evangelho que quer demonstrar Jesus como o rei que está sendo erguido. Ela vai derramar sobre as vestes do Senhor Jesus e também sobre os seus pés. E aqui João está enfatizando os pés de Jesus, nos mostrando como que o Senhor Jesus é digno de ser servido e Maria está lavando os seus pés. O texto conta que ela vai desatar os seus cabelos. E o outro evangelista nos dá o detalhe em que as suas lágrimas regavam os pés de Jesus. E ela, enquanto oferta a Jesus tão precioso nardo puro, ela vai chorar e enxugar os pés do Senhor com seus próprios cabelos. Em uma atitude de amor extravagante. Se você não acha isso grande coisa, agora você vai achar. Nardo puro, diz Judas, poderia ser vendido por 300 denários, aquele frasco. Nardo é uma raiz indiana que pode ser preparada, extraído dela um óleo, e isso certamente é muito caro. Naquele contexto, mover este perfume da Índia para o Oriente Médio e agora chegar até Jerusalém, provavelmente muito mais caro. É difícil que alguém em Betânia tivesse um perfume tão caro assim. 300 denários equivalem a 300 dias de trabalho. Um denário é o pagamento em prata pelo dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, alguém teria trabalhado 300 dias para pagar só esse perfume. É quase a gente pagando imposto, né? 300 dias do ano para pagar o imposto, os outros 65 a gente se sustenta. Deixa eu te dar uma conta. Diz o nosso censo do IBGE que o salário médio de um trabalhador comum brasileiro é R$ 3.410. Não, e eu sei que tem um salário mínimo. Esse é o salário médio que recebem os trabalhadores brasileiros. R$ 3.410. Se nós fizermos a conta de 300 dias de trabalho a este valor sendo pago por mês, nós vamos encontrar uma soma de R$ 34.100. Num vaso quebrado e derramado sobre o Senhor Jesus, R$ 34.100. Deu para você ter uma ideia de quão extravagante é o ato de Maria?
de quão gritante é o fato desta libra de bálsamo de nardo puro ser lançado sobre o Senhor Jesus. Alguém talvez se pergunte por que é que se faz assim. E este fariseu, o dono da casa, que questiona no seu próprio coração por que Maria faz isso, o outro evangelho nos conta que a resposta do Senhor Jesus é que a quem muito é perdoado, muito se ama. A quem muito foi perdoado, a quem jamais poderia pagar pelo seu próprio pecado, a quem reconhece que o seu coração é mau, de que o que fez é mal perante o Senhor, aquele que tem no seu coração a própria disposição de Davi, no Salmo 51, que tem um coração contrito, que tem um reconhecimento claro de quem é, a este muito se ama. Talvez você fosse grato a alguém que te emprestou R$10. Tem R$10 aí, Lucas? Pra você me arrumar, não? E alguém que pagou a dívida de R$50 mil do hospital do seu filho quando ele adoeceu e você não tinha dinheiro para pagar? Quão grato você seria? Quanto maior é a dívida, maior é o amor. Assim é o trato de Jesus com pecadores. Por isso, Maria ama tanto a Jesus. Porque ela reconheceu a miséria do seu pecado. E ela está agora chorando aos pés do seu Senhor e desatando seus próprios cabelos, que na cultura judaica não eram postos à mostra. Ela está com os seus cabelos secando os pés do Senhor Jesus, enquanto chora, porque ela sabe o tamanho da dívida que houve sobre a sua vida e o tamanho do amor de Cristo que a perdoou. E meu irmão, nós precisamos começar a trazer isso para nós, para entendermos essa demonstração tão extravagante de amor. Você entende o tamanho do teu pecado? Se você se considera alguém bom, se o seu padrão moral é: nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu pago imposto, eu até não sonego, eu peço notinha e declaro no imposto de renda, olha só, eu não faço mal a ninguém. Jesus te salvar do inferno, meu irmão, é quase uma ofensa. Deveria Vossa Senhoria salvar-se, não é? Você nem é tão mal assim. Agora, meu irmão, se você consegue pôr a Bíblia como um espelho perante a sua vida e se comparar, se você consegue olhar para Jesus e se comparar, o padrão de perfeição e santidade é Cristo. Como é a sua vida comparada com Jesus? Jesus comia a quantidade perfeita de comida. Talvez você está pecando em comer demais, hein? Deixa eu fechar meu terno aqui para você não me julgar. Mas e se você está pecando em comer de menos? Está pecando, hein, meu irmão? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Para quem esteve na EBD, nem o seu carro novo, nem a sua televisão de 65 polegadas. Está pecando, hein, meu irmão? Está pecando. Mas, pastor, eu seria incapaz de fazer mal a uma formiga por falta de coragem, porque no teu coração você já arrancou a cabeça de quem te irrita. E a Escritura chama isso de assassinato. Se no teu coração você odiar o teu irmão, se você chamar ao seu irmão raca, você é réu do inferno. Não, raca eu nunca chamei não, que é um xingamento mais assim hebraico, né? Mas olha, outros xingamentos, eu tenho uma coleção, poderia xingar a tarde inteira sem repetir. Nós somos réus, meu irmão. Nós somos pecadores miseráveis. E se nós entendermos o tamanho do abismo de onde Jesus nos tirou, nós teremos um amor proporcional, e este amor será extravagante. Talvez a dureza do nosso coração é que não nos deixa amar assim. Talvez a nossa limitação de amar a Jesus, de nos entregar por Ele, de demonstrar com a nossa vida e os nossos atos o nosso amor a Ele, seja só um reflexo de que Jesus não é um grande Salvador para nós, de que nós nos justificamos demais, de que a nossa visão própria é muito boa, de que os nossos pecados não são vistos com tanta gravidade perante o Senhor. E nós nem mesmo precisávamos de um Salvador,
morreu na cruz porque quis. E o Senhor Jesus vai passar como alguém que nós de vez em quando fazemos o favor de ir lá na igreja fazer uma oraçãozinha para ele, que é para ele não morrer de fome. Meu irmão, olhando para a tua vida, conhecendo você, o teu coração mau, e sabendo que a graça de Cristo te perdoou de todo e cada pecado seu, qual é a resposta adequada que você daria ao Senhor Jesus? Como você responderia ao amor de Jesus? Um hino do nosso cenário bastante questionado teologicamente que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que você faria por Jesus, meu irmão? Por você, Jesus. O que você faria? Você daria um perfume de nardo puro pelo Senhor Jesus? Sabe aquele chuanchu que seu primo trouxe dos Estados Unidos para você? Ah, meu irmão, passa nem perto do nardo puro. Você daria o seu carro? Olha que extravagante. Mas vende o carro e vai lá, compra material de construção para a Bereia. Nós já vamos pedir dinheiro, claro, nós somos crente, pastor pede dinheiro, né? Não nessa igreja. Você faria o que por Jesus, meu irmão? Você mudaria de vida? Você daria a sua vida por Jesus? Se você precisasse negar a Jesus ou morrer, você morreria por Jesus? Sinceramente. Se alguém engatilhasse um revólver sobre a tua cabeça, você negaria Jesus? Se alguém engatilhasse um revólver, não sobre a tua cabeça, mas sobre a cabeça do seu filho, você negaria a sua fé? O que você faria por Jesus? Pastor, crendo na soberania de Deus, em nenhuma dessas circunstâncias eu negaria Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Você viria na igreja domingo? Mais difícil que morrer por Jesus. Você viria às 9 da manhã orar pelo campo missionário? Por amor a Jesus e por uma misericórdia tão grande que te salvou de um inferno tão terrível, você dormiria meia hora a menos? Você desligaria a tua televisão? Você aposentaria o seu Xbox por uma resposta de amor a Jesus? Talvez seja muito fácil para nós pensar nos grandes atos, mas nós não fazemos o mínimo. Meu irmão, Jesus te salvou, não salvou? Num sofrimento tão grande, não foi? Você abriria a sua Bíblia diariamente para gastar tempo conhecendo Ele? Você teria o amor extravagante de orar diariamente ao seu Deus? Nós, às vezes, nos julgamos muito crentes, muito entregues, muito amorosos a Jesus. Senhor, por ti eu tudo faria. Se por ti eu tiver que morrer, tua vontade se cumpre em meu ser. Pois negue-se a si mesmo, pois mate seu velho homem, pois dia a dia escolha servir a Cristo, nem que seja no culto racional. Entende, meu irmão, por que a palavra pastoral do domingo passado, do nosso compromisso com a igreja, ela é tão bem fundamentada pela Escritura? O que é que você está disposto a fazer por Jesus? Considerando que Ele merece tudo de nós, o que é que nós seríamos capazes de dar ao Senhor? Nós precisamos refletir sobre isso. Mas o texto nos conduz a um segundo ensino. Se nós percebemos o amor extravagante de Maria, dando ao Senhor o bem mais caro que ela poderia jamais possuir, agora nós encontramos uma oposição hipócrita de um homem repleto de desafetos por Cristo. Se vemos um amor extravagante, nós vemos agora uma oposição hipócrita, cheia de desafetos pelo Senhor Jesus. Ao ver essa cena, que talvez pudesse comover a muitos, que talvez pudesse, de fato, até envergonhar aqueles que também amam Jesus, pensando que deveria fazer mais pelo meu Cristo, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos,
E João nos diz que é aquele que estava para traí-lo, interrompeu e disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Fala mal de Judas não, irmão. Que absurdo, está preocupado com os pobres. Não vou nem fazer referência política. Pense, meu irmão. Judas está maquiando sua hipocrisia, está usando de sua hipocrisia, maquiando as suas más intenções, dizendo: estou preocupado com os pobres. É um absurdo todo esse dinheiro ser derramado sobre o Senhor Jesus, se ele poderia ser vendido e haver cuidado sobre os pobres. Mas a esta altura, o evangelista João já está nos dizendo: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Esperto, né, meu irmão? Tinha um caixa 2, Judas tinha. Judas era o tesoureiro do grupo apostólico. Havia a necessidade que os próprios apóstolos contribuíssem com o ministério do Senhor Jesus, que se mantivessem. E a Escritura ainda nos conta que haviam algumas mulheres ricas que, sendo convertidas, voluntariamente doavam dinheiro e sustentavam o Senhor Jesus e o grupo dos apóstolos enquanto eles faziam do ministério. E por mais assustador que seja, o dinheiro empregado para o conhecimento de Cristo, havia nele desvio. Judas, o que guardava a bolsa, era ladrão, e ele estava pensando: esses 34.100 reais aqui na minha bolsa, eu ia morder uma fatia, eu ia tirar uma lasquinha disso, com certeza. A resposta de Judas, ela é uma crítica ao que Maria está fazendo. E o Senhor Jesus agora vai se lançar em defesa de Maria. O Senhor Jesus vai expor a verdadeira razão, porque é Cristo quem conhece os corações. O Senhor Jesus responde dizendo: deixa, porque ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. A resposta de Cristo já é, mais uma vez, um anúncio do seu sacrifício. Um anúncio do verdadeiro amor, que é entregar a vida pelos seus amigos. É o que João nos narra como símbolo de verdadeiro amor. Jesus seria morto e seria sepultado. E este nardo puro e tão precioso derramado sobre o seu corpo, este óleo o perfumaria para que quando fosse sepultado não cheirasse mal. É como nós conhecemos Nicodemos, e se não me falha a memória, José de Arimateia, que vão juntos retirar o Senhor Jesus da cruz com a permissão de Pôncio Pilatos e sepultá-lo e trazer sobre ele igualmente especiarias para que pudessem perfumar o túmulo do Senhor Jesus. E Cristo está dizendo: eu estou prestes a nesta semana me entregar por vocês. E o ato que Maria fez é um ato de amor, de devoção, de reconhecimento. Ela está me adorando, e o ato dela terá ainda um bom resultado, porque eu de fato vou morrer e vou precisar de perfumes para embalsamar o meu corpo. Você lembra de Caifás, semana passada, dizendo uma profecia sobre Jesus, sem se dar conta do que estava dizendo? Lembra disso? A mesma coisa está acontecendo aqui. Maria não faz ideia que está tão próximo de perder o seu Senhor, que está tão próximo de vê-lo crucificado e sepultado. E ela está em antecipação, preparando o Senhor Jesus para o seu sacrifício. Jesus vai dizer: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. O tempo de fazer boas obras e socorrer os necessitados sempre haverá. A igreja vai se desdobrar nisso sempre, mas deve também haver tempo para dedicar-se a Deus, para adorá-lo, para servir ao Senhor Jesus, porque abreviava-se o tempo do Senhor com os seus discípulos. Em menos de uma semana o Senhor Jesus seria sepultado. Eles não mais o teriam, eles não mais poderiam ofertar desta forma com que Maria está ofertando.
O texto nos conta então que a sequência dos fatos é uma numerosa multidão estar junto deles, porque eles sabiam dos feitos de Jesus e também queriam ver o milagre que foi feito sobre Lázaro. Agora, tanto Lázaro quanto Jesus estão diante daquela multidão. E não só o sinédrio desejava matar a Jesus, mas agora também desejava matar a Lázaro. Porque todos os que souberam da ressurreição e vinham ter com Lázaro para ouvir sobre a ressurreição, ouviam o testemunho de Lázaro e vinham a crer em Jesus. E a decisão do sinédrio é: precisamos matá-lo. Muito crente, não é? Muito crente. Jesus ressuscitou um homem dos mortos. O que a gente faz? Vamos matar ele. Terrível corrupção daqueles homens, negando os atos do Filho de Deus, mantendo um coração endurecido e embrutecido que quer abafar a manifestação do reino de Cristo. E eles falharão miseravelmente com isso. Daqui em diante, João vai nos narrar os últimos fatos antes da morte do Senhor. A narrativa do texto daqui por diante é tão somente a preparação na semana onde o Senhor Jesus vai ser entregue. As suas últimas palavras aos discípulos, os seus últimos ensinos, a sua oração sacerdotal, a sua preparação para o sacrifício vicário. De fato, o Senhor Jesus será morto. De fato, o seu corpo está embalsamado. De fato, Judas Iscariotes é aquele que estava para trair. Meus irmãos, se nós olhamos para o texto, e se nós pensamos que a quem muito se perdoa, muito se ama, um réprobo, um homem que não reconheceu o pecado, que não creu genuinamente no Filho de Deus, um homem que não teve no seu coração devoção real e fé genuína em Cristo, quanto ele ama Jesus. Quão importante é Cristo a ele. Judas é para nós a expressão e a figura daqueles que estão contra o Senhor Jesus. Daqueles que o amam pouco, daqueles que nada o amam, daqueles que pensam que o consideram, que andam junto dele, que o chamam de Senhor boca afora, mas no seu coração vão traí-lo e abandoná-lo. E nunca mais voltarão arrependidos. Judas vai tirar a sua própria vida em remorso e não em arrependimento. Não narra a Escritura nenhuma reconciliação de Judas com o nosso Deus, mas a Escritura o chama de filho da perdição. Meu irmão, há dois caminhos. Há tão somente duas expressões de amor. Ou nós somos Maria Madalena, que o amamos, ou nós somos Tomé, que somos incrédulos e depois voltamos e nos curvamos sobre Cristo. Ou nós somos Pedro, que o negamos, que temos o coração embrutecido e ao vê-lo na praia, arrancamos a veste, nos lançamos sobre o mar, nadamos até ele para encontrá-lo, para abraçá-lo e ter o seu perdão e misericórdia. Ou nós somos Judas. E nós não podemos ignorar a natureza disso. Quanto você ama Jesus? Quão perdoado você foi por Cristo? Se não há amor genuíno no teu coração por Jesus, se você não está disposto a nada entregar por Cristo, você talvez nunca tenha o amado. Talvez você não entenda o amor dos crentes por Jesus, porque você nunca foi perdoado e o teu coração nunca se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente. Só aqueles que são genuinamente perdoados, genuinamente amam. A resposta de Judas é bonita, não é? Vamos cuidar dos pobres. Vamos fazer boas obras. Meu irmão, se boas obras salvasse, Judas estava salvo, certamente. É o verdadeiro roubo, mas faz. Olha que benção. É Judas aqui na história. Judas, meu irmão, tem um olhar utilitarista sobre a vida. Ele não ama a Jesus. E ele não consegue entender por que é necessário tanta extravagância com esse homem. Por que Jesus é tão importante assim? Por que gastar tanto tempo com ele? Por que adorá-lo dessa forma assim tão importante, tão imponente? Por que não pode vir de boné na igreja?
vir no culto de chinelo? Não tem nenhuma placa na porta, meu irmão. Ninguém vai te impedir de entrar, não. Mas por que você não vem com a roupa que você vai na padaria? Por que tanto preciosismo, meu irmão? Porque ele é Cristo. Porque ele é o Messias. E Judas não reconhece isso. Judas está pensando tão somente em como ele poderia ser satisfeito e não a Cristo. Se Maria está entregando a Jesus, o olhar de Judas é tomar de Jesus. Queria ter para mim o que a Maria está ofertando ao Senhor Jesus. Esse olhar utilitarista que não consegue contemplar, que não consegue entender a adoração. Meu irmão, este é um problema do nosso contexto. Nós estamos o tempo todo fazendo algo, produzindo algo, dando resultados. Faça mais e melhor. É um livro bom e evangélico, crente. Pode anotar esse livro aí, tá bom? Nós queremos produzir a todo tempo. A gente quer um carro que aperta o botãozinho para responder o WhatsApp enquanto dirige. A gente quer ir para a academia assistir série enquanto corre na esteira. Porque o tempo é pouco e a gente tem que fazer muita coisa. Não, eu aprendi uma nova técnica de dormir só 4 horas por noite. Assim a gente pode fazer mais e produzir mais. Eu aprendi um novo jeito de economizar dinheiro. Você pega a pasta de dente, mistura um pouquinho de maisena, joga ali para render mais. Você quer fazer render, você quer que as coisas cresçam. A gente tem um olhar utilitarista sobre a vida. A gente não quer gastar tempo com esse negócio de ficar adorando a Jesus. Que história é essa de meditar na palavra de Jesus? Eu não quero tirar 1 hora inteira para ficar imaginando como esse texto bíblico tem a ver com a minha vida. Eu quero uma devocional de 30 minutos. De 30 segundos. 30 minutos, imagina. 30 minutos imagina, eu já vendi e comprei 8 ações em 30 minutos. É que eu sou negociador da bolsa, se você não sabe. Nada, meu irmão. Do bolso de Judas, só se for, porque miserável pecador, né? Nós queremos as coisas prontas. Nós queremos as coisas úteis. E aquilo que parece não haver utilidade para nós, não serve. Pastor, não dá para resumir esse sermão, não. Muito tempo. Muito tempo. Não dá para o conjunto, ao invés de cantar 3, cantar 1 só, não. Porque aí a gente vai embora para casa mais cedo, dorme melhor, trabalha melhor amanhã. E meu irmão, mas e a contemplação de Deus? E o tempo que você vai gastar refletindo profundamente sobre como Cristo é bom para você? E a adoração genuína de você desligar a tua cabeça de todas as outras coisas e pensar só nele agora? E ofertar a sua vida inteira em um culto racional ao Senhor. Estou dedicado a Ele. Aí tem um Judas dentro de nós que fala assim, mas tanto tempo assim você vai gastar com Ele? Tem um Judas dentro de nós que fala assim, se eu fosse você, eu não dava isso tudo de oferta missionária, não. Os missionários, eles têm outro jeito de se manter, todas as outras pessoas têm que ajudar também. Você quer ajudar a comprar prateleira para um orfanato no Nepal? Não. As prateleiras da sua casa estão tudo descascando, por que você não troca as suas? Tira da obra do Senhor, põe na sua vida. Tira o tempo de Jesus, gasta com você. Porque afinal, vai ser muito mais importante você saber qual é o Reels da moda. Não é? Não é, jovens? Qual a dança que está na moda agora? E você vai gastar tempo fazendo culto doméstico. Você vai gastar tempo conversando sobre Bíblia na sua casa. Não, leva as crianças para a escolinha. Eles fazem pronto, rápido e fácil. E o resto do tempo, do dinheiro, dos esforços, você gasta com você mesmo. É esse o pensamento de Judas. Eu não quero que o Senhor Jesus seja tão exaltado, adorado, que esses valores fossem tão gastos com Ele. Preferia que fossem comigo. É este o espírito do hipócrita, que afirma crer em Cristo, mas não consegue dedicar o mínimo ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nós não estamos com isso condenando nenhum tipo de ação social. A igreja o faz e o faz muito bem. Converse com a nossa diaconia, converse com os nossos irmãos.
mas os fatos que geram resultados úteis da nossa vida não podem suplantar a adoração a Deus. É por isso que nós gastamos dinheiro da nossa igreja lá nos campos missionários. É por isso que nós ajudamos os necessitados, mas nós também queremos um ar-condicionado na igreja, para que nós possamos adorar bem ao Senhor, para que as coisas sejam bem geridas e tudo se volte para a adoração a Deus. Para que todas as coisas se voltem a fazer o nome de Cristo grande, para que o nosso amor seja exposto ao Senhor Jesus. Ao final das contas, meu irmão, você precisa arrazoar no teu coração e considerar quais os caminhos que você tem tomado, que o teu coração tem tomado, e quanto amor existe genuinamente em você. Você está andando mais pelo caminho de Maria ou mais pelo caminho de Judas? Volto a falar, como já falei em outros sermões. Como se gasta o teu tempo? Como se gastam os teus bens financeiramente? Como você dedica tempo entre os teus filhos e o teu trabalho? Se você não investir tempo expondo aos teus filhos como Cristo deve ser amado, eles não vão amar a Jesus. Eles vão replicar a forma como você faz. Como você tem feito isso, meu irmão? Isso não é tempo perdido. Elogiar a tua mulher não é tempo perdido. Gastar tempo com a tua família não é tempo perdido. Fazemos essas coisas para a glória de Cristo. Temos o resultado último de, por amor a Jesus, fazer tudo que o agrada. Nós precisamos repensar a nossa vida. Se eu tenho falado de um amor tão extravagante, deixa afinal falar por que nós devemos amá-lo tão profundamente. Porque Ele está dizendo que será embalsamado. Porque o verdadeiro amor extravagante não foi feito de nós para Ele, mas foi feito dele para nós. É Ele que se humilhou por nós. É Ele que foi tentado por Satanás. O Criador, o Deus Supremo, Santo e imperecivelmente justo, se permitiu ser tentado por Satanás, para vencer a tentação e provar a sua impecabilidade e morrer por você. É o Senhor Jesus que enfrentou as hostes celestiais e derrotou Satanás e os seus demônios. É Ele que diz: eu via Satanás cair dos céus como um relâmpago. É Ele que vai adentrar o império das trevas, nos resgatar e nos levar para o reino do Filho do seu amor. É Cristo que vai agonizar no Calvário. É o Senhor Jesus que, movido por um tão extravagante amor, está dizendo que eu seja morto para que eles sejam perdoados. É este o amor de Jesus. É esta a graça que nós estamos tanto adorando, tanto lidando, porque o autor da vida foi sepultado morto, embalsamado pelo nardo puro de Maria. É este o amor de Jesus. Ele verdadeiramente morreu por nós. O que é que nós faremos por Ele? A pergunta final, meu irmão, eu não queria que amanhã você anunciasse o teu carro à venda pela metade do preço e dissesse: vou doar para Jesus, que o pastor falou. Amanhã você chega para os seus meninos e fala: ninguém vai para a escola, nós vamos orar o dia inteiro. Não é essa a vida com Jesus. O Senhor Jesus está nos chamando a usar o nosso carro com uma boca cheia de gratidão, de obrigado, Senhor, por essa dádiva. Amanhã você vai acordar e comer um belo café da manhã com os teus filhos, conversando com ele sobre a providência do Senhor, que fez brotar trigo no campo, que nos deu dinheiro para nos sustentar, e esse trigo virou um pão quentinho em cima da mesa. Já agradeceu a Deus pelo teu pão quentinho, ou requentado, que é mais gostoso, com um fiozinho de manteiga e queijo? Vamos parar por aqui. Você vai levá-los para a escola. E você vai encostar o carro 5 minutos antes, porque você não vai gastar tempo com os reels do Instagram amanhã de manhã.
você vai dar um pouco mais de qualidade de tempo para os teus filhos. E antes deles entrarem na escola, você vai conversar com eles e dizer: vocês estão aqui para servir a Deus. Todo o conhecimento dá glória a Deus, porque Deus é o dono do conhecimento. Vocês precisam se dedicar. Vocês não vão estudar para agradar a professora. Eu não vou ficar feliz com notas altas tão somente. Vocês não estão aqui para fazer coleguinhas e amiguinhos e só gastar tempo. Vocês estão aqui para servir a Deus, estudando, para serem amigos que refletem a Cristo. Seus amigos têm que olhar para você e conhecer Jesus através dos seus atos. E você vai fazer, sabe o quê? Você vai orar com os teus filhos, dentro do carro. E vai pedir: Senhor Jesus, toca o coração deles, ensina eles, Senhor. Perdoa eles, Pai. Senhor, mostra a eles a importância de te servir. Capacita eles. E se eles colarem na prova, queima eles, Jesus. Quero ver seu filho colar na prova depois dessa oração. Você percebe como a gente abandonou Jesus na vida comum? E como a gente deveria viver o tempo todo com Ele aqui, perante os nossos olhos. O tempo todo demonstrando o nosso amor extravagante a Jesus. Um amor tão profundo e tão grande que você não consegue parar de falar dele nem um minuto. É esse amor que precisa estar no nosso coração. Você dançaria tango no teto? Você iria a pé do Rio a Salvador? Você doaria uma semana das tuas férias para visitar um campo missionário? Você seria fiel nas ofertas aos missionários? Você pararia de mentir? Você amaria a tua esposa como uma só carne por amor a Jesus? Por você, Senhor, o que eu faria? Meu irmão, responda genuinamente no teu coração isso. Cumpra com a tua palavra. Reconheça a profundidade do perdão que Cristo nos deu e viva uma vida de um amor extravagante a Jesus em resposta ao grande amor que nós recebemos dele. Que Deus nos dê graça para fazermos isso. Vamos orar, irmãos. Deus de graça, nós queremos, pela última vez neste culto, erguer a nossa voz em oração ao Senhor, Pai, com o louvor e o agradecimento por Cristo. É por meio dele que somos ouvidos, Pai. Se não fosse Cristo, nós estaríamos ainda mortos no nosso pecado. Se não fosse o Senhor Jesus, nós estaríamos ainda aprisionados à maldade do nosso ser, e nós estamos sendo transformados nele. E nós olhamos para a nossa vida, Pai, e pensamos que o nosso destino era choro e ranger de dentes. Que nós estaríamos agora, Senhor, no pior lugar possível, com o coração amargurado e inquieto pelo pecado, pecando contra o Senhor, mas por causa de Jesus, fomos trazidos aqui, movidos pelo Teu amor, para nos achegarmos ao Senhor e viver uma vida de resposta amorosa ao Teu grande amor por nós, Pai. Obrigado por Cristo, Senhor. Obrigado porque nós não poderíamos pagar nunca, Senhor. Se dessemos os nossos bens, se dessemos nossa família e a nossa própria vida, seria insuficiente para pagar pelo nosso pecado. E Cristo nos amou tanto que morreu a nossa morte, e agora nós estamos vivos, Pai. Obrigado, Senhor. E nós queremos mover o nosso coração em amor ao Senhor, Pai. Nós queremos responder ao amor que nós recebemos do Senhor com uma expressão genuína, Pai. Nos ensina a demonstrar amor, nos ensina a expor ao mundo o grande milagre de Cristo em nós. Oramos, Pai, para que
não nos esqueçamos do Senhor, para que não vivamos como Judas, Pai, voltando todas as coisas para o nosso próprio deleite, arrancando de Cristo e trazendo para nós, mas queremos nos devotar ao Senhor, queremos entregá-lo o nosso tempo, nossa casa, nossos bens, queremos entregar a nossa vida ao Senhor, Pai, os nossos sonhos, os desejos futuros, as coisas que almejamos, elas te pertencem, Senhor, faça tu como quiser sobre nós, Pai. Oramos, Deus, para que o Senhor nos governe, Pai, e que nós estejamos no melhor lugar possível, aos teus pés, Senhor, o adorando e chorando em gratidão, dizendo obrigado, Cristo, pelo teu extravagante amor sobre nós. Nos ensina, Pai, a viver uma vida de adoração genuína ao Senhor. É o que nós oramos e pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.